que tenho e tudo que sou e o que vier a ser, onde fica. O Senhor venha abençoar teu dia, venha te dar paz, que toda preocupação e tudo aquilo que possa tirar a tua paz caia por terra no nome de Jesus. E não tem uma melhor maneira de fazer com que você fique tranquilo, fique em paz, descanse no Senhor, do que ouvir a sua palavra. Falando em preocupação e ansiedade, que é o mal que é ditado de Vezir, eu quero trazer uma palavra que está em 1 Reis 3, onde o homem mais rico, mais sábio, o homem mais influente e poderoso, que teve mais do que todos esses que você vê nomeados aí no mundo, né? Bill Gates e Reis no capítulo 3. Está aqui. 1 Reis capítulo 3. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e oferecia sacrifícios em vários altares nos montes. Versículo 4. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele." No caso, Salomão está falando de si próprio, né? Filho de Davi, Salomão. No 7. "O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu deixastes que ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar.
aqui estou eu no meio do povo que escolheste para teu povo, um povo que é tão numeroso que não pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este grande povo? 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Eu quero, na leitura, parar aqui. Nós lemos aqui que o povo não tinha ainda um templo, um lugar para adorar a Deus. Ele adorava nos montes, junto às vezes com os pagões, né, da época, os caldeus e outros povos que ofereciam nos lugares altos, né? E não tinha um lugar determinado ainda, porque ainda estava por se fazer a casa onde Deus receberia a glória, aonde iriam adorar a Deus. Então Deus já estava preocupado com isso. Por isso que está frisado aqui na palavra a, essa situação que estavam vivendo, né? E Deus sempre quis separar um povo para que o conhecesse melhor e tivesse a oportunidade de ouvir só a Deus e ver, provar se o seu caminho é como Deus fala. Em Jeremias 9:24 está escrito assim: se Deus quiser se orgulhar, né? Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me oferecer, me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, ele está falando com o povo lá, através de Jeremias, em outra parte, de que a pessoa deve se gloriar ou se orgulhar em conhecer Deus e saber o que agrada a Ele, que é de fazer justiça, né? E misericórdia no meio do povo. Então, eu coloquei esse versículo aqui em contraste com a oração que eu intitularia essa mensagem como a oração que agradou a Deus, a oração que alcançou o coração de Deus, a oração que Salomão fez. Porque Deus não é um gênio da lâmpada onde nós vamos e fazemos pedido. Deus, além dele ter sentimento, ele espera de nós amor, confiança, porque afinal de contas ele confiou em nós ao criar o mundo e dar o seu melhor, que é seu filho. Paulo, ele fala em Romanos 8,32, se ele nos deu o filho, né, ainda nós pecadores, quanto mais nos dará, né, as outras coisas, porque ele deu uma prova de amor. Então Deus espera de nós essa confiança, essa prova de amor. E aí eu li Salomão, Deus dá a oportunidade dele pedir: o que você gostaria de pedir, Salomão? Não sou o gênio, você não precisa esfregar a lâmpada, mas o que você gostaria de pedir? Deus, eu faço essa pergunta no teu e no meu coração. Se você tivesse uma oportunidade, o que você pediria a Deus? E aí Salomão, já sendo rei, intitulado rei pelo direito da descendência, filho de Davi, pela própria promessa de Deus, como ele mesmo relatou, que Deus foi benevolente com o pai e com ele, ao invés de pedir outras coisas, nós podemos até ler adiante, em 1 Reis 3, né, nós lemos até o 10, que ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele pediu o quê? Sabedoria, para que ele pudesse julgar e saber a diferença entre o bem e o mal e instruir o povo. Isso tocou o coração de Deus. E disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, ao invés de pedir vida longa, que a maioria das pessoas vai pedir: eu quero viver muito tempo aqui, riquezas e a morte dos inimigos, porque não adianta você ter dinheiro, você ser rico, mas ter um monte de inimigo, você não ter paz, e você pode ser ceifado a qualquer hora. Então, as pessoas pedem geralmente essas coisas: eu quero viver bastante, ser rico e não quero ter problemas com as pessoas, elas me atrapalharem a minha vida, né? Eu quero viver uma vida regalada e não quero estar perdoando ninguém, eu quero que executem os meus inimigos. Eu darei o que você pediu no 12, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e ninguém terá. Isso não tem nenhum desses ricos, os mais ricos da terra. A sabedoria, o poder, a influência, nunca vão ter, né? Mas, aqui no 14, quer dizer, ele pediu uma coisa e Deus deu outra no 13, né?
mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida, olha. Toda a sua vida. Não é um pedido que era, eu vou fazer um pedido, mas vai durar por pouco tempo. Não, toda a sua vida. As bênçãos de Deus não é sob medida, não é? São esplêndidas, inigualáveis. Você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro. Ele pediu apenas justiça, pediu sabedoria para julgar e saber discernir entre o bem e o mal, para governar um povo que é de Deus. Olha só, será que nós estamos aprendendo alguma coisa aqui? A oração que toca o coração de Deus? Então ele pediu coisas, né? No 14, e se você me obedecer e guardar as minhas leis, ainda vem mais ainda, né? Além dele dar ainda para ele o que foi pedido, a sabedoria, ele vai dar riqueza para ele, né? Vai dar riqueza e vai dar também a ele por toda a vida. E aí ele pega, no 14 ele fala, se você me obedecer, você continuar como seu pai me obedeceu, não no pecando, porque Davi era um pecador, mas ele temia Deus. Ele se esforçava. E guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu darei uma vida longa. Quer dizer, ele pediu uma coisa, ele está recebendo duas, três aqui que ele não pediu. Eu quero que você, depois a gente pode até, sobrando tempo, comentar já a primeira situação que Davi já teve que usar sua sabedoria. Né? Você vê que umas coisas que trazem para aqueles que o Senhor chama para representá-lo, são coisas inusitadas, muito difíceis e requer muita sabedoria para não sermos injustos, né? Quem sou eu para fazer algum julgamento, né? Ou dar algum conselho? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vê a pessoa na frente e aquele que teme, tanto o transmissor quanto o receptor, possam ser instruídos por Deus. Basta os dois estarem buscando a Deus e não a homens e não nenhuma uma instituição. Abre em Mateus no capítulo 6, do versículo 21 ao 34. Nós vemos um homem, Salomão, pedindo porque ele foi instituído rei, né? Um rei pedindo ao rei que de direito deve governar, que é o Senhor. Pedindo a ele sabedoria porque reconhece que não tem e não pode, né? Essa é a posição de todo aquele que deve se aproximar de Deus. Eu não sou capaz nem de governar minha vida, nem minha casa, muito menos um povo. Então ele pede. Aí em Mateus 6 você vai ver a comparação do que Jesus coloca como reino, né? Porque a gente vive nesse mundo cercado de consumismo, de padrão, em que esse mesmo padrão rejeitou em Isaías 53 o Rei da Glória que veio, né? Que quem vai querer, a quem manifestou o braço do Senhor? Quem criou na pregação? É esse que vai nos governar, nos liderar? Então, eu quero ver que ele disse aqui sobre nós vivemos nesse mundo. Mateus 6, do 21 ao 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Nós somos atraídos pelo que nós vemos, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza, Deus da riqueza, o poder, as coisas que estão, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Eu quero fazer um parênteses aqui, né? Que eu comentei, Romanos 8,32, né? Paulo fala que ele já deu uma prova do seu amor, dando o seu filho, né? Quanto mais não dará as outras coisas. Só para reforçar a nossa necessidade e a nossa ansiedade diante de tanta proposta e padrão, né? Que nós vamos vestir, né? O que nós vamos comer. Ele garante isso, né? Então, no 27. E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Então o convite, já que você vê Deus levando um povo ao deserto, né? O deserto, lugar ausente de recursos, para que fique dependendo aos cuidados de Deus, né? Por isso que ele às vezes permite algumas coisas que saiam do nosso controle e nós não tenhamos controle de tudo, para que nós possamos ter um relacionamento com ele. Afinal de contas, ele tem o direito de pedir porque ele deu o seu melhor, que é Jesus. E ele espera de nós que nós confiemos nele, né? Isso não é uma troca de você viver bem, é uma troca de confiança e de amor, porque ele gerou isso primeiro no meu e no teu coração, né? Por isso que não é uma exigência, mas é um direito dele esperar de nós a confiança. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio, né? Não tem o suor do seu rosto para buscar o seu sustento. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se você abrir lá eu não vou ler agora, mas em 1 Reis, do 10, do 4 ao 7, você vai ver a rainha de Sabá, uma das mais ricas e poderosas em frente do mundo, indo visitar Salomão e vendo tudo aquilo que correu sobre a terra, do seu poder, da sua riqueza, né? Dos detalhes de como Deus o enriqueceu, da sua sabedoria, do seu respeito que ele tinha pela sua sabedoria, tá? Então, Deus deu a ele sabedoria, poder, fama, riqueza, mais discernimento, mas menos uma coisa que balanceou muito, né? A influência de todas as mulheres que ele buscou, porque nada ele furtou os seus olhos, né? Tudo que ele viu, candeia dos olhos, ele obteve, e essas mesmas fizeram ele pecar, porque estava sem o temor a Deus, né? Então ele pega um homem como exemplo para as pessoas falar, mas se eu for rico eu vou ajudar os pobres, mas se eu tiver uma vida diferente eu vou ser... Irmão, não se iluda com isso. Vamos no 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. A fé é inteligente, Deus pede para nós raciocinarmos. Deus cuidou de colocar tão lindo a cobertura, a veste da fauna, da flora. E a gente olha e fala, nossa, que lindo, que detalhes, olha que cor, olha que forma, que lindo que é, né? O cuidado da natureza, sendo que vão viver pouco. Não expressam sentimento, não tem como a imagem e a semelhança de Deus, e Deus teve o cuidado de vestir. Isso ele convida a gente para raciocinar. Se ele deu o filho dele por amor a nós, por que ele não se preocuparia em vestirmos melhor ainda? Porque ele ainda faz uma comparação. Não andeis, pois, inquietos, né? Dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Ele fala, não se preocupe. E você ir, por exemplo, numa situação dessa que falta dinheiro, repetir um vestido seu na igreja, ou em algum lugar, ou numa festa, porque todo casamento, eu estou falando, as mulheres vão ficar bravas comigo. Ou então vamos comprar um vestido porque está preocupada, porque a outra vai ver, ou, né, porque nem sempre o marido vê, né? Ele às vezes nem lembra disso. Então, às vezes, parece que se veste para outra ver. E o mundo dita a moda e o vestimento que vai ter, e o cara precisa trocar o carro, e a família precisa trocar a televisão, como se passasse alguma coisa boa nela. Então, eu não quero ser muito radical, que vão me classificar, eu vou fugir da essência, né? E eu quero me prender à essência dessa mensagem. O que nós estamos pedindo, o que está ocupando o nosso coração, o que está nos preocupando. Um mundo consumista como esse, que dita padrões de beleza, ditam padrões até mesmo de cultura, até mesmo de raça, até mesmo de princípios quebrados. Agora os casamentos eles ditam, a ideologia muda tudo, o aborto virou normal, mas vamos aqui direto aqui, né? Só estou atacando o mundo, não, que o mundo não precisa disso. Porque todas estas coisas os gentios procuram, né? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele pediu só sabedoria. Porque eu reconheço que eu não sei governar minha vida, e muito menos vou governar a vida dos outros. Imagina, me deste ainda um povo numeroso. O reino é teu, Senhor. Então o Senhor deve reinar. Me instrua, me dê sabedoria. A sabedoria tem que vir de ti. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que aqui já está explicando por que Deus, além de atender o pedido da oração de Salomão, ainda deu coisas que todos procuram.
Ele não pediu riqueza, ele não pediu influência, ele não pediu poder, pois ele teve tudo isso que todo mundo quer, todo mundo busca, até eu quero, todos nós queremos, a nossa carne quer, não adianta. Irmão, se você disser, tá, uma dessas três coisas que todo mundo quer, desculpa, eu pelo menos eu me coloco como mentiroso, hipócrita, uma pessoa demagoga, uma pessoa que apenas quer falar da palavra, não sabe com o que está lutando com a carne, não sabe que tem orado a Deus e pedido para Deus tirar isso do coração, que isso nos influencia. Não vai dizer que não está influenciando, às vezes, a queda no teu orçamento doméstico, a ausência de você poder passear em uma festa, você ir num restaurante. Desculpa, irmão, mas a minha carne, ela quer essas coisas. Então eu falo, com o suor do rosto você pode trazer essas coisas, porque a palavra fala as coisas necessárias. Mas a confiança em Deus e você colocando a direção, dando a direção do reino na mão dele, com certeza você não vai comer pão de dores. Você não vai sofrer, não vai ficar ansioso, não vai ficar depressivo. Você não vai ser dirigido e ditado pelo consumismo ou pelas coisas que a tua carne quer. Porque se você lê Salomão, ele mostra debaixo do sol, ele observando o esforço humano. E ele diz que debaixo do sol ele vê que tudo é vaidade, porque o homem corre para cá e para lá, e ele tendo todo o poder e não negando nada ao que seus olhos queriam, ele não era uma pessoa feliz. Se você vê a narrativa de Eclesiastes, se você vê a narrativa e os conselhos de Provérbios, você vai ver que ele termina dizendo em Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, a essência de 12 capítulos, ele diz, olha, no mais, você pode estudar, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, mas a sabedoria, junto com o poder, com a influência, como eu falei para vocês, junto com discernimento até, porque falar, se eu tiver discernimento de espírito, eu sei se é o meu espírito que está falando, se é Deus ou se é do inimigo. Ou se é o meu, do homem, das pessoas, se é de Deus, mundo espiritual, ou se é do inimigo, porque tem dois senhores, que as pessoas aí acham que não existe, influenciam muito, e esse reino está sob o domínio parcial do príncipe desse mundo, que cega o entendimento das pessoas. Quando ele nos faz preocupar com as coisas que ele mesmo ofereceu para Jesus, e Jesus o venceu pela fé, nós somos submetidos e perdemos a confiança naquele que está reinando. Quando nós oramos e devolvemos a ele, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E nós passamos as lutas com um diferencial. Todo mundo passa. Todo mundo vai passar uma privação. Quero ver se você não está fazendo uma conta daquilo que você está comprando que antes você nem fazia. Quero ver se antes o que você comprava muito, você está comprando pouco. Ou algumas coisas que você comprava, você deixou de comprar. Ou alguns serviços que você tinha em sua casa, a mais, que você hoje não vê tão necessário, e você teve que cortar. Talvez você esteja até chateado de estar fazendo isso. Mas acho que alguns já viram que não era tão necessário. Tá? Talvez o seu guarda-roupa esteja com tantas roupas que você vai procurar e ponha sempre as mesmas, e algumas você precisa colocar porque senão vai mofar. E alguma outra pessoa esteja precisando disso que está sobrando em tua casa. E você constate que aquilo ali foi para os olhos das pessoas e não para ti. E não para você que sempre usa as mesmas. Ou pelo menos vai sempre nas mesmas. Precisa recorrer à tua consciência de que não vai repetir. Eu mesmo que me apareço todas as vezes aqui, outro dia fiquei olhando, nossa, eu não posso, eu gosto daquela camisa, eu não posso aparecer sempre com a mesma camisa. Não por mim, mas porque as pessoas vão ficar prestando atenção de que eu estou sempre com a mesma camisa. Porque é isso. O reino desse mundo é mais aparência do que conteúdo. O reino desse mundo, ele e começou e vai terminar pela cobiça dos olhos. Aquele que desceu e subjugou e submeteu o mundo é o mesmo que virá dando paz, que o mundo quer paz. O mundo não quer problemas. O mundo não tem fé preparada, não tem um reino dentro do seu coração preparado para diversidades, contrariedades. O mundo não renuncia a nada, ele só quer receber. Portanto, o anticristo virá nos 3 anos e meio preparando, dando paz no mundo em caos e enganando a muitos, se ele puder, porque aqueles que tiverem o Espírito Santo não serão enganados.
e eu não quero entrar no mérito se vai ser durante, no meio ou depois, tá? Porque temos que vigiar e orar, esse é o mandamento que nós temos que ter nesses tempos. E não sermos distraídos, porque isso vai pegar muita gente que expulsou muito demônio, batizou muitas pessoas, pregou muito. Vai pegar pessoas que confiam nessas coisas, porque nada além da fé da mensagem da cruz pode te estabelecer, dando o reino nas mãos de Deus. Ele vai trazer paz, meu irmão. Então, pessoas que acham que entrando numa bolha, no lugar onde se chama, onde eu vim buscar a Deus, e se esconde e não quer saber de problemas, não quer perdoar as pessoas, não quer estar no meio do ímpio, não quer ser luz no meio das trevas, nesse dia vai ter a paz que pede. E vai ter sinais e prodígios, porque ele vai fazer isso. Porque a fé não precisa de ver as coisas. Nós não fomos estabelecidos numa palavra em cujo reino ele não é comida e nem bebida. O reino dos céus, ele não é poder. Pelo contrário, nós temos que renunciar. O reino dos céus, ele não é as coisas que nós queremos. Porque nós estamos no mundo egoísta. E aquele que veio mostrar o reino que ele está, ele abriu mão de uma vida aqui, de uma família aqui, de um lugar para morar, de um lugar para dormir, de um lugar para colocar até a sua cabeça, para nos mostrar um caminho. Então, a oração que Deus ouve é uma oração que vai de encontro ao que Ele quer. Quando Ele viu que aquele homem, sendo rei, poderia pedir tudo que todo mundo pede, mas não. Ele pediu para que nós, não sendo justos, desse justiça a de Deus. Deus é o único que pode. Quando logo veio uma prova para ele, logo em seguida que ele recebeu, vieram duas prostitutas que estavam no mesmo lugar, tiveram filho quase no mesmo tempo, e uma, sem querer, deitou sobre o seu filho e matou. E ela pegou e trocou o filho à noite pela outra. E as duas, a outra quando levantou e viu que o filho era trocado e estava morto, foi tentar destrocar, e elas vieram com essa discussão, essa causa diante de Salomão. E Salomão, vendo uma causa de uma situação tão difícil como essa, já pensou duas prostitutas? Olha só a causa. Não é preconceito diante de um rei que governa para todos, mas é mãe e tem uma causa de filho. Trouxeram para ele e elas brigavam. Não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Ele mandou trazer uma espada. Só alguém munido da sabedoria de Deus pode ter uma estratégia dessa. E ele mandou, já que vocês são as duas, a mãe da criança, nós vamos cortá-lo ao meio, dividir, dar uma parte para cada um. Parece drástico. Às vezes as coisas que nós temos que decidir nas nossas vidas parece drástica, mas nós temos que fazer para poder seguir numa renúncia no reino de Deus. Ele estava apelando para um instinto maternal, um instinto que só Deus que deu o amor a uma mãe poderia dar a um homem a sabedoria dessa para julgar uma situação tão difícil. Na situação difícil, Deus te dá sabedoria, porque você não está buscando as coisas mesquinhas, egoístas e superficiais, temporárias, que é a vaidade da vaidade. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe que principal vem a sabedoria para discernir o bem e o mal, porque Ele vai fazer muita gente se perder e ficar com as suas riquezas e ficar com Deus mamão nesse mundo. É uma escolha aqui, meu irmão, quando nós damos o governo a Deus e reconhecemos que não governamos a nossa vida, nem o nosso lar, e muito menos uma igreja, a Ele dá aquilo que nós pedimos, que é o reino dele, e as demais coisas são acrescentadas. Por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Se nós estamos sendo providos, somos primeiros a ser provados e, crendo e dando domínio na mão dele, os primeiros a serem aprovados. Nós somos luz do mundo e sal da terra, e nós vamos ser exemplos, porque o Senhor é que está reinando dentro de nós. Essa é a oração que nós devemos pedir, para que o Senhor as demais coisas nos acrescente. Que Deus te abençoe. No 34 fala, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vamos orar um pouquinho e nós vamos encerrar agradecendo a Deus, porque Ele garante onde você dorme, o que você come, né? E as suas roupas para você vestir. Ele não vai deixar você nu, dormir no relento, né? E Ele não vai deixar você ser envergonhado.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Dormi, Senhor. Dormi com dúvidas, dormi com dores. Levantei, Senhor, melhor. O Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, Senhor, falando do Teu nome. Eu quero Te glorificar e Te exaltar e que eu possa diminuir e Tu possas crescer, Senhor. Dormi, ó Deus maravilhoso, e pequei, e o Senhor me perdoou, porque a Tua grandeza, a Tua misericórdia, o Senhor olhou, talvez por olhar amanhã, não sei. Não importa porque Tu me amas e me escolhestes. E me justifica, Senhor, ainda me dando a grande oportunidade de falar de coisas tão ricas, de tesouros tão imensuráveis como a Tua palavra. Porque todas as coisas vão passar e algumas coisas poderão ser roubadas, poderão se consumir, poderão enferrujar, poderão se perder. São temporárias, mas tua palavra, Senhor, quando verdadeira e quando vem de ti, ela estabelece uma vida, Senhor, não só para esta, mas para um reino, Senhor, eterno. Obrigado porque essas palavras não são temporárias. Obrigado porque ela não vai agradar apenas uma alma e trazer, Senhor, um arrepio e trazer uma alegria momentânea. Ela vai estabelecer-nos, ó Pai, num reino que começa aqui, ó Senhor, pela permissão, pelo livre-arbítrio de cada um e se estenderá para a eternidade, porque o teu reino, ele não se resume, Senhor, a coisas que nós vemos. Ele é, Senhor, eterno e verdadeiro. Senhor, verdadeiro também é esta palavra, que possa alcançar e possa acabar com o mal do século. A doença física, Senhor, ela pode ser curada, até a medicina tem muitas curas, mas a doença na alma, a doença da ansiedade, a doença da angústia, da depressão, da decepção, a angústia em que uma pessoa já não crê e desgosta da vida, que não crê mais em mais nada, essa até o teu espírito tem dificuldade de ajudar. Porque se não crê naquele que veio para convencer, quanto mais crerão naquilo que vê e naquilo que tem e naquilo que pode. Então que o teu Espírito Santo alcance esse coração e traga, Senhor, a riqueza desta palavra, porque não é minha, é tua. Então recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça o dia de vocês. Não há tesouro maior do que você confiar nessa palavra. Vão passar terra e céus, mas a palavra de Deus não vai passar. Fique com Deus.